Fala, Dodói, já tá em casa? Nossa senhora, eu tô isolado, brother. Eu saí hoje, não tô em Saiu hoje? casa. Eu saí hoje, não posso voltar pra casa ainda. Tem gente que vai pra lá e eu ainda tenho que ficar 14 dias em quarentena. Ó, mas a parte boa, já tô até sem barba. Voltou a virar gente, né? Rapaz do céu, tô voltando, meu. Tô voltando a virar gente, mas caraca, hein? Ô, Rafa, Me... como é que foi? Você estava viajando, você estava nos Estados Unidos. Tava Aí, nos quando Estados você Unidos, Ju. voltou, o que que você sentiu primeiro que te deixou muito mal para você? Você estava internado no Samaritano, né? Tava no Samaritano, isso mesmo. Tá. Cara, então, Como é que foi isso para você? Dentro desse cara, contexto, o que que você sentiu por aí? te contar uma coisa, tá? Foi antes de eu chegar no Brasil. Lá nos Estados Unidos, coisa depois de 2 dias, 3 dias depois do evento, eu comecei a me sentir mal, um mal-estar, uma dorzinha nas articulações. Aí eu falei, normal, né? Deve ser mal-estar da viagem. Naquela noite eu comecei a me sentir um pouco febril. Então, eu tô te falando do dia que eu fui pro evento, que provavelmente foi nesse evento que eu peguei. Pra você ter ideia, ô Ju, já tem 21 pessoas confirmadas da comitiva do presidente que que testaram positivo, tá? Eu tava com todas essas pessoas no evento. Mas Eu vi todo mundo várias teve delas que ir lá. para o hospital, todo mundo chegou a internar, tem gente que ficou bem em casa, né? Não, tem gente que ficou bem em casa, dos que eu conheço, tem 3 que estão internados, cara. Três O estão resto, internados. todo Eu mundo era ficou um dos bem. que estava. O resto não deu, eu não tenho informação, nem todo mundo é próximo, que eu tenho informação mais acurada, tá, sobre a pessoa, mas dos que eu conheço diretamente, tá, eu conheço 3 que não estão internados e conheço outros 3 que estão internados, tá, desse hall aí de mais de 20 pessoas. De pessoas em paralelo que estavam no evento comigo, tem 2 amigos meus que também são pessoas públicas que pegaram, tá? Então, pra gente, o evento que aconteceu, essa comitiva, esse momento lá nos Estados Unidos, fez com que a gente pegasse. Aí a grande pergunta, como que você pegou? Cara, vou ser muito sincero, qual que foi a minha rotina, tá? Cheguei no evento, vi as pessoas, abraço as pessoas, dou as mãos para as pessoas, chega na hora do almoço, todo mundo almoçou junto. Aí teve um momento do Bolsonaro privativo numa sala. Nessa sala tinha coisas para comer, beleza, a gente come um negocinho, dá as mãos de novo, tira algumas fotos. Inclusive é a foto que está dentro do meu perfil, né? Que ali devia ter coisa de 30 pessoas, tá? Nessa área mais privada. Eu fiquei bastante nessa área privada. Então, o contato que a gente teve foi aperto de mão, abraço e comida em ambientes que tinham café, ambientes que tinham algumas coisinhas para comer e almoço. Tá? Não foi além disso. Não foi além disso. E a grande questão é a seguinte: eu fui para os Estados Unidos bem, eu já fui para os Estados Unidos de máscara, A gente tá? conversou quando A você gente estava no conversou avião. antes. Lembra que eu Você estava estava no falando para avião, a gente você? estava na live junto, eu e você conversando. A gente tava falando junto, você me viu, eu tava bem, cheguei bem, não tinha nada. Sinceramente, não foi no voo do Brasil para lá, mas foi lá a coisa. Quando eu entrei em contato, porque que acontece? Algumas pessoas chegaram para esse evento. Eles já estavam nos Estados Unidos, acredito eu que em torno de 5 dias, de 4 a 5 dias antes da gente, tá? Tanto que o primeiro que foi anunciado que estava com o vírus foi o Fabinho, que cuida de todo o contexto de imprensa e comunicação, né, da presidência. Ele foi o primeiro, brother. Ele foi o primeiro que saiu. Então, provavelmente, nesses 4 dias, né, a comitiva, o pessoal que estava lá, eles se infectaram, sabe-se lá como. Acontece que esse contato da gente ao longo aí de um dia inteiro, tá? Eu voltei para Orlando às 4 da tarde. Então, cheguei lá 9 da manhã, das 4 da tarde. Esse foi o tempo suficiente para, de alguma forma, eu tocar em alguma coisa, aí de repente vai coçar o nariz, coloca o dedo na boca, seja o que for, vai coçar o olho, enfim, o vírus entrou no corpo, tá? Nesse momento, vamos dizer que o meu dia D foi esse dia, tá? O dia do evento que estava em Miami,
com o Bolsonaro. Inclusive, cara, olha só, eu vi agora a informação há alguns dias atrás que até o prefeito de Miami também se infectou e ele estava lá com a gente. E, Rafa, uma coisa, né? Na verdade, eu cheguei no Brasil perto do momento que você estava indo para os Estados Unidos. Eu e Uhum. Carol, a gente estava no evento com 12 mil pessoas nos Estados Unidos, né? O do Gran Uhum. Cardone. Isso. E assim, o que está acontecendo, basicamente? Tá tendo, o que eu vou te dizer como profissional da área de saúde há mais de 20 anos? 80% não tem sintoma nenhum, tá? Perfeito. Tem muita gente, 80% não então, tem que está sintoma infectada, nenhum. mas não tem sintoma. Exato. E que está gerando um número de subnotificação muito alto, que reduz mais ainda o número de pacientes que ficam graves. Porque isso quer Tá. dizer que o número de subnotificação já é maior até do que o que a gente tem ideia, e que, na verdade, isso geraria uma redução do grau de letalidade, uma redução do grau de complicação, mas que, na verdade, Perfeito. é como se fosse uma gripe muito forte e que pudesse Perfeito. gerar complicações. Os sintomas que Perfeito. você teve foram sintomas gripais, tosse. Você chegou Eu te descrevo. Olha só. Descreve, por favor, pra gente. Aconteceu o seguinte, tá? Então, passado o dia, bum, voltei para Orlando. Primeiro dia, dor nas articulações, dor no corpo, tá? Não tinha tosse, não tinha nada disso. Era um quadro muito simples de dor, mas parecia muscular. Essa que é a real. E aí, o que acontecia? Durante essa noite, eu comecei a me sentir meio quente e desconfortável. No Você dia estava na casa seguinte, do Lu, né? eu estava na casa do Luigi, na casa do Luigi Baricelli. Tanto que eu levei ele pro evento lá. E aí o que aconteceu? No segundo dia, na noite do segundo dia, eu realmente estava com febre, tá? Aí o que eu fiz? Tomei um dipirona, tive um puta de um suador durante a noite. Provavelmente tinha passado de 37,5, não estava em estado febril, estava realmente já sentindo aquela dor aumentar nas articulações. É muito estranho isso, tá, Ju? Essa dor das articulações, ela continuou presente em torno de 5 dias e ela chegou no último momento, tá? Eu sentia como se fosse dor dentro do osso, cara. A minha rótula, eu sentia dentro do osso doer. As minhas articulações, meus dedos, minhas mãos, elas doíam todas as juntas, tá? Isso no dia 5, dia 6, principalmente. Mas vamos lá, tô no dia 2. No dia 3, eu de novo estava com febre e foi o dia que eu tomei. Aí eu já tomei um Decadron, porque eu estava sentindo muita dor no corpo, tá? Aí no caso é um corticoide, né? De novo, suei muito, 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 e foi o dia que eu voltei pro Brasil. Durante o voo, eu estava me sentindo muito mal. E aí, por isso que quando eu já pousei no Brasil, imediatamente eu já fui pro Samaritano. Eu fui no Samaritano, tá? Eu E você lembro. teve sintomas, cara, eu vou te falar agora. Você teve sintomas que dor de quebra-ossos, febre alta. Qualquer pessoa. O nome é dor de quebra-ossos? A dor de quebra-ossos parece que é dengue. Perfeito, perfeito. Cara, parecido os meus sintomas de dengue. Exatamente isso. Sim. Tá? Que é aqueles sintomas e realmente a galera fala que parece que passou um rolo compressor em cima de você. Mas como você tomou o Decadron, isso piorou o seu quadro porque baixou a imunidade. Provavelmente, tanto que depois eu comecei a ler os protocolos, né? Tudo, corticoide é altamente não recomendável para caso de corona. Não é para prednisona. Não tomem, não, pelo amor do Santo Cristo. Não é para tomar, se automedicar. Preocupações com asmáticos, Rafa, porque a prednisona e os corticoides, eles são os broncodilatadores e anti-inflamatórios usados para tratar asmáticos complicados. Então, isso é muito sério, entendeu? É uma das preocupações. Mas continua aí comentando isso, querido. Vai. E aí, vamos lá. Pum, terceiro dia, cheguei ao hospital. Aí eu fui direto, Ju, porque eu cheguei com febre, eu tomei um dipirona no voo, não adiantou dessa vez. Eu cheguei com febre, ele tirou a temperatura, eu estava com 38,5, tá? 38,5 quando eu cheguei, eu estava com pressão alta nesse momento, minha pressão estava 15 por 9 ou 15 por 10, se eu não me engano, inclusive, eu tenho uma foto, pois, enfim, 15 por alguma coisa, tá? Minha pressão estava alta,
E aí, então, naquele momento, eu descrevi tudo que estava acontecendo, eu cheguei com mala, e aí ele me colocou no protocolo especial, que é o protocolo de quem está com septicemia, né? Infecção generalizada, porque ele se ligou, porque esse é o protocolo que ele já imediatamente te isola e já manda um médico lá para você, porque provavelmente está com alguma coisa grave. Longa história curta, fiz exame de sangue, já imediatamente, porque eu estava com sintomas que eles acreditavam também que era de corona, me mandaram para tomografia de tórax e eis os resultados, tá? Exame de sangue, o principal indicador nesse caso, tá? A minha PCR estava em 3, então ele já achou estranho, porque é muito alto. Não era simplesmente só um quadro infeccioso inicial, então minha PCR já estava alta. Explica pro pessoal o que é PCR, vai, Ju. É a proteína C reativa, gente. É um marcador inflamatório no corpo. Quando você tem a proteína C reativa alta, isso quer dizer que seu corpo está muito inflamado. E o grande Exato. X da questão é que, dentro desse contexto, gente, por que a gente fala do fator complicante das pessoas irem buscar o médico quando estão com dispneia? Porque O que é hoje a dispneia, situação Ju? é... Oi, Rafa. O que é dispneia? Falta de ar. Porque o Ah, que tá. acontece? Hoje, a situação de febre, a situação rotineira de um sintoma gripal, como do corona, por isso que eu quis chamar o Rafa e agradeço o Rafa. O Rafa é uma pessoa pública, o Rafa não precisaria estar vindo aqui, ele veio a meu pedido, tá? Sim. Então, assim, porque ele é um cara que estava hospitalizado até agora e ele está vindo aqui colocar essa experiência para que vocês entendam, tá? É importante que vocês saibam que, dentro desse contexto inicial, se você tiver falta de ar, buscar ajuda hospitalar. Não foi? Controla, vai ligando para o seu médico, conversa com ele, mas não vai para o hospital ainda. Porque lá Sim, dentro a sua chance de contágio é muito maior. perfeito. Ainda Continua, mais querido. agora que está tendo surto nas principais capitais. Exato. Não sei, meu, hoje eu tava vendo as estatísticas. Cara, a gente entrou numa curva, tá? A USP entrou em estudo, várias universidades entraram em estudo, e a nossa curva atualmente, ela tá uma curva ascendente pior do que estava na Itália. A gente bateu mais de 1.000 casos já hoje, Sim. né? Então, assim, vamos lá. Cara, então, PCR alta, e aí na minha tomografia veio no exame algo que está saindo, que é o quê? As minhas vias pulmonares, ela estava num aspecto de vidro fosco na tomografia. Essa é uma característica preocupante, que é o infiltrado pulmonar bilateral É com isso. vidro fosco. Exatamente. O que é isso, Ju? Manda aí pra gente. Basicamente, um dos É piores os... problemas, um dos piores problemas que a gente tem com corona é a infecção de vias aéreas inferiores. Quando ocorre esse infiltrado bilateral que deixa em vidro fosco, são sinais específicos que o seu não evoluiu para quadro mais complexo, tanto que você não teve que ser entubado, graças a Deus. Sim, Entendeu? Então, assim, mas isso já era um sinal do acometimento pulmonar, porque onde o coronavírus atua é no alvéolo. E tá ele, no bom. alvéolo, ele destrói a produção de surfactante, que faz com que a pessoa tenha uma demanda de esforço respiratório maior para insuflar o pulmão. É como se Perfeito, ficasse mais pesado para o ar entrar no pulmão. E para a mesma perfeito. coisa que você fazia Isso eu antes, senti. você precisar de Eu muito digo pra mais você. força para puxar o ar. E aí você começa a ter o quê? Ó? Esforço É, respiratório. Nesse perfeito, esforço respiratório, isso pode evoluir para o quadro dispneico. Quando você tem esse esforço, já é um momento que você está com cansaço, já era para você estar buscando um profissional, tá bom? perfeito. Porque pode evoluir para a necessidade de comprometimentos maiores e o médico ter que intervir. Pode Bom, eu falar. cheguei em 2 etapas, tá? Duas fases. Imediatamente, então, por causa disso, aí eu fiz o exame de corona e o resultado do exame de corona ele estava previsto para 2 dias, tá? Ele me internou por causa do agravamento do quadro e porque eu estava no início de subida de infecção, né? E tinha esse quadro pulmonar que ele falou, cara, você está com uma pneumonia, tá? Então é como se fosse uma pneumonia. Porém, no caso, era o corona e ele acreditava que ia acabar virando uma pneumonia por causa do acometimento do pulmão.
Bom, passou 2 dias, cara, o resultado não chegou no segundo dia. Era para ter saído numa sexta-feira e, no caso, só sairia no domingo. Eles atualizaram a data, por quê? Ele falou que os laboratórios começaram a ficar superlotados e eles estavam pedindo 4 dias então. Então, no dia que era para sair o exame, não saiu. E acontece que no meu segundo dia de internação, naquela madrugada, cara, que foi no sábado passado, eu comecei a sentir, não é falta de ar, tipo, não tô conseguindo respirar, mas eu sentia uma pressão, parecia que tinha um paralelepípedo no meu peito, bro. Mas era aqui em cima ou dos dois lados? Aqui onde eu tô com a mão, no centro do peito. Uma pressão contra, e aquilo, e aí foi. Nesse dia eu comecei, no dia anterior, eu já tinha começado a tossir, tosse seca. Eu não comecei inicialmente, eu comecei com febre, comecei com muita dor articular, não tinha coriza, não tinha tosse, tá? A tosse para mim foi aparecer no quarto dia, que era o dia que eu já estava internado. Só que o problema é o seguinte, brother. Nessa madrugada da sexta pro sábado, que era o meu quinto dia, quando eu acordei, aí comecei a tossir, brother, veio o catarro, né? Que é a foto de um vídeo que eu postei agora. Meu amigo, veio um tufo de catarro vermelho com sangue. Nessa hora eu falei, acho que fudeu. Foi o dia que você me mandou mensagem. Lu, eu te mandei a foto no dia? Eu acho que foi o dia que eu mandei a mensagem. Não, você mandou Eu a tava cara de assustado pânico nesse falando dia. que estava hospitalizado. Brother, eu tava assustado, tava com medo, tava falando, velho, eu acho que vai dar ruim. Acho que vai dar ruim. Meu amigo, você não tá entendendo o que era aquela foto. Imagina, literalmente, era um papel higiênico todo cheio de sangue. Tipo, eu nunca vi aquilo. E aí eu fiquei com medo. E aí eu falei, caralho, então não é pneumonia isso, deve estar virando uma tuberculose. Será que eu peguei alguma outra coisa? Aí o médico veio e tudo mais. E eu fiz um novo exame de sangue. Nesse novo exame de sangue, minha PCR estava 7 já. Tá? E aí todo mundo se preocupou, porque eu comecei a fazer pergunta. A elevação da PCR ela é característica de problemas virais, ela subir dessa maneira, tá? Então, assim, ele estava hospitalizado, ele tá com corona, ele saiu do hospital, foi hoje, Rafa? Eu saí hoje. Hoje do hospital, e aí eu mandei mensagem, ele mandou mensagem agora há pouco, Ju, tá aí? Aí eu falei, quer fazer uma live para contar como foi? Aí ele falou, vamos fazer. Por que eu estou falando isso que é importante, tá, gente? Para vocês entenderem que essas medidas que estão sendo tomadas... Então, perguntando aqui, sangue vivo? Seja... Sangue vivo. Se você entrar lá no perfil e assistir o vídeo que eu relatei, eu coloquei exatamente a foto. Sangue vivo, velho. Um negócio absurdo, eu nunca vi na minha vida. Ele é de São Paulo, tá, gente? Ele é de São Paulo. Sou de São Paulo. Por que eu estou falando isso com vocês? Eu fiz questão de trazer o Rafa para que vocês vissem que é verdadeiramente um caso real, não é história. Não é historinha, pode acontecer com caras novos. O Rafa, ele tem menos de 30 Tem 31. anos. Tem 31. 31 já? 31. Tô, bicho! Tô feliz, eu estou jovem. Carinha de neném, não tem ruga ainda, ó. Então, tem 31 anos e ele passou mal dessa maneira. Então, cuidado, gente. Cuidado. E assim, não é uma resposta padrão. Eu acredito que o Rafa levou dessa maneira, porque ele teve aquela injeção de dexametasona no meio do caminho, e a dexametasona é um corticoide, que ele fica depositado, ele é de depósito, então impediu o corpo dele de responder bem. Então, cuidado com isso, tá? No dia a dia, porque o uso de corticoide já está sendo dito. Você ficou quantos dias internado, Rafa? Cara, 9 dias. 9 dias. A média de internação da galera... Entre o dia que eu entrei e o dia que eu saí. A média de internação do pessoal que veio da comitiva, que estava nos Estados Unidos na conferência também com o Bolsonaro, quanto foi? Cara, para você ter ideia, tem um deles que eu sei que está entubado, não saiu ainda. Todo mundo ficou em torno de 5 dias, em torno de 5 dias a 7 dias, tá? Dos que agravaram, ficou um pouquinho mais, que nem eu. Eu sou uma das pessoas que agravou. E aí, no caso, eu fiquei mais. Que, para você ter ideia, Ju, nesse momento do sangue, aí no caso me trocaram por andar da UTI, tá? Porque realmente o PCR começou a subir e eles ficaram com medo que essa infecção
ela ia se tornar mais geral no corpo ou sair do controle. E durante 3 dias eu fiquei tossindo sangue, velho. Eu nunca vi aquilo. Eu juro por Deus, eu comecei a ficar com medo, tá? O pessoal está perguntando se o corticoide inalatório da asma tem o mesmo risco que a dexametasona. Não, não tem. Acho que não. Buzonide, essas coisas também. Buzonida ela tem, né? É corticoide também, né? Eu já usei. Eu já usei aquela que colocava e puxava. Não tem nem comparação entre a dosagem injetável e a inalatória, tá, gente? Eu faço uso da inalatória também. E, assim, é um quadro que a gente tem que ter atenção, tá? Mas é importante. Eu fiz, assim... E aí, Rafa, hoje você teve alta, seus exames devem ter ficado melhores e os médicos decidiram te liberar verdadeiramente do quadro, né? Sim, por alguns motivos, tá? Muitos casos no hospital. 2, eu tinha saído da zona de risco. Tô curado? A resposta é não, tá? Nos protocolos hospitalares nesse momento, eles não estão esperando você ter um negativo do corona para te liberar. Eles estão fazendo o quê? Eles estão seguindo um protocolo que eles esperam o paciente ficar bem e já com todos os índices, por exemplo, PCR e tudo mais, controlados, de forma que ele possa se recuperar em casa, tá? Mas eles não estão esperando dar o negativo para liberar, tá? As pessoas que estão ficando mais tempo é, de fato, as pessoas que estão sendo entubadas. A média das pessoas que estão ficando entubadas é de 10 a 14 dias, tá? Você não fica os 10 dias entubados, tá? Tá ficando em torno de 6 dias, 5 dias entubado, que é o tempo do pico e a recuperação do seu corpo. O que eles recomendaram? Eu fiquei, cara, eu saí no 9º dia, né, do hospital. Eu tenho que ficar ainda mais 14 dias em quarentena. Por quê? De acordo com o que tem, né, de informação na China, depois que todos os sintomas desaparecem, inclusive tosse, tá? Esse período todo ele leva de 10 a 15 dias, significa que você não está mais infectado, né? Então a minha tendência é que meu corpo naturalmente se desinfecte nos próximos 5 dias. Eu ainda estou com um resíduo de tosse seca, mas só que eu não estou mais num quadro de pneumonia, não estou mais num quadro que eu estou tendo febre ao longo dos dias. Eu não tenho febre nos últimos 4 dias. Hoje você não está mais prostrado, né, Rafa? Hoje você não está mais prostrado, você está conseguindo conversar. Você não está prostrado, muito melhor. Tá conseguindo conversar e por aí vai. Isso, entendeu? Isso. Cara, eu tava no 6º dia, né, que foi o 2º dia que eu tava tossindo sangue, mano, eu não conseguia conversar, velho. Eu tava tipo, o grau de dispneia, brother, falta de ar é muito alto. É bizarro. E aquele negócio que eu te falei, parecia que tinha um paralelepípedo no peito, entendeu? E é um negócio, é meio difícil de explicar, porque é uma sensação que eu nunca tinha sentido, entendeu? Se você puxa o ar, não é que não vem o ar vem, mas tem alguma coisa que, parece que te trava, né? Essa que é a sensação, e é uma sensação muito grande de cansaço. Uma fadiga gigante que no 7º dia, eu lembro, cara, eu dormi o dia todo, eu não conseguia, tipo, ir no banheiro, sendo muito sincero, eu não tinha vontade de comer. Quando eu falo 7º dia... não é fumante, gente. Não sou fumante. Essa que é Por que eu acho que é importante isso que a gente está fazendo e divulgar a informação? Gente, eu tenho 31 anos, não tenho nenhum tipo de doença, não tenho diabetes, não tenho pressão alta, não tenho nada. Nada, nada, nada. Não sou fumante. Eu não tenho nenhum tipo de vício, eu não uso drogas, tá? E falando muito abertamente, não uso, tipo, tranquilo. Eu fiquei assustado porque, poxa vida, imagina o seguinte, né? Talvez seja isso mesmo. Novo, tá tendo tudo isso? Eu novo, tendo tudo isso, tinha passado por um bom protocolo de limpeza, estava bem, saca? Tendo tudo isso, quando eu vi sangue, imagina só, por isso que as pessoas que têm mais problemas, idosos, tudo mais, estão morrendo. E morrem, não é brincadeira, entendeu? Eu antes, olha detalhe, tá? Ju, antes, eu tinha até postado, né? Antes de me infectar e tudo mais, estava postando, esse negócio é sensacionalista, puta vírus econômico, os caras vão dropar o mercado para comprar o mercado barato, e é tudo balela. Ele não deixou, detalhe, não deixou. Mas a questão é a seguinte, mesmo eu, jovem, cara, tem risco. Eu tava vendo, morreu um médico na China de 29 anos, cara. Morreu outro médico de 34 anos.
tá morrendo gente nova e gente, Rafa, inclusive, mas do é setor de diferente. saúde. Deixa eu te explicar. O grande X da Isso. questão é que a galera que é médico, os profissionais da área de saúde, realmente, eles estão com um problema bem sério. A gente tem que rezar Por quê, para Ju? todos eles. Porque eles estão expostos aos pacientes que estão com a carga viral alta. Então, a carga viral desses médicos é gigantesca. É muito maior do que eu que diferente. peguei passivamente, né? É diferente de você ter o seu quadro e ficar quieto. O cara vê você, vê o outro, vê o outro, vê o outro, vê o outro, e aí a carga viral dele vai aumentando. Entendeu? Então, Entendi. o que a gente precisa fazer nesse momento? Todo cuidado é pouco, fazer tudo com cuidado, fazer o que tem que ser feito, entrar em oração, ficar calmo. Não adianta ter pânico, Com certeza. que não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada, só vai piorar. Não vai mesmo. Só vai piorar. E assim, colocar uma intenção genuína no que você está fazendo, se cuidar verdadeiramente, para você melhorar a sua saúde da melhor maneira possível. Porque ainda assim, você pode estar em risco. Esse é um fato. Com certeza. Agora, com certeza. É uma doença que tem alguns casos que estão evoluindo para um quadro muito sério. Tem muita gente que não está tendo nada, mas eu estou mostrando para vocês aqui um cara novo, sem doença prévia. O Rafa não tem doença prévia. Nada. Entendeu? E ele não teve uma boa evolução e teve que ficar hospitalizado. Graças a Deus não evoluiu para o tubo. Ainda bem. Mas, cara, ainda assim, Ju, teve todo o efeito. Qual que é o maior risco do tubo? É apenas o fato de você estar com o pulmão acometido? O risco do tubo não é o tubo não é um risco por si, tá bom? Todo procedimento invasivo, ele tem um risco de lesão, tudo bem? Perfeito. Mas não é apenas a máscara, é o tubo mesmo na garganta. Entubar. Não, vai um tubo na garganta, na traqueia, especificamente para insuflar seu pulmão, porque você sozinho não aguenta. Porque começa a sair secreção demais no pulmão e você tem que aumentar a pressão dentro do pulmão para que o líquido do pulmão saia para os vasos. Nossa. Entendeu? Então, assim, e essa é a maior preocupação, esse é o maior dilema que está ocorrendo hoje. Porque até na Itália não tem a quantidade de ventilador necessário para isso. Então, como assim? O que é o ventilador mecânico? É o ventilador que vai ser ligado nessa mangueira que está no seu brônquio, ali, no seu brônquio, não, sua traqueia, para insuflar o pulmão. Então, isso que eu estou conversando com vocês, eu estou todos os dias falando para vocês ficarem calmos e tudo mais, mas que, gente, pelo amor de Deus, não brinquem. É só isso. Sigam as recomendações, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu acredito que verdadeiramente, falo isso do fundo da minha alma, tá? Espero que meu erro, minha análise esteja correta. Eu acredito que hoje a gente tenha muito mais pessoas infectadas no Brasil e acredito que, dentro desses casos que não estão notificados, grande parte não evoluiu de forma grave e grande parte não precisou do hospital. Então, como a gente está lidando com isso? A mortalidade pode ser bem menor do que o que é notificado, tá? E com isso, alguns casos evoluem para gravidade, sim, entendeu? Mas a gente não tem base ainda para conseguir falar isso de forma específica, tá? Então, Rafa, eu posso dizer para você uma coisa, querido. Eles deram alguma recomendação para você agora, além do isolamento, nesses próximos 14 dias? Cara, a recomendação base foi isolamento. Eu tenho que refazer uma bateria de exames nos próximos 30 dias. Como teve presença de sangue e tudo mais, eu vou refazer uma tomografia, porque esse quadro meu, talvez tenha... A sensação que eles tiveram é que vai deixar algum tipo de cicatriz ou sequela. Tá? Só que não se sabe a dimensão disso e se isso pode, de fato, gerar algum tipo de... Não sabe. Tá? Não sabe, mas eles querem que eu faça esse próximo teste porque foi um caso, eles falaram de moderado para grave. Se continuasse sangue e tudo mais, eu teria que ir para UTI. Então, assim, eu fui no limite do limite do limite, porque eu sei que minha PCR bateu quase 10, tá? E aí começa num nível de infecção que pode sair de controle, né? Pelo que eu sei. Sei que
me corrija se estiver falando algum tipo de besteira, tá? Mas o que acontece, tá? Eles entraram num processo. Eu tomava 2 tipos de antibiótico todos os dias. Um deles é a azitromicina, tá? O outro não lembro o nome, mas eles fizeram uma combinação de 2. Você sabe por quê, Rafa? Quando Não você sei. começa a ter exudato pulmonar, o que é isso? Secreção no pulmão, essa secreção se torna meio de cultura para bactérias. Tá Então, bom. assim, o que Eu achei, acontece? posso te confessar? Eu achei estranho, porque a azitromicina geralmente é utilizado para infecção bacteriana. Exato, perfeito. Não, Eu achei não, e estranho. aí é que tá. Mas foi feito isso porque você estava no hospital, Uhum. em um ambiente com bactérias hospitalares, Perfeito. com cultura, provavelmente não a cultura da secreção pulmonar, não, mas eu Aham, digo aham. assim, ó, com um meio de cultura no pulmão com possibilidade de crescimento de bactéria, com achado radiográfico condizente com problemas de preocupação, com Perfeito. sintomas complicados. Então, eles pecaram pelo excesso no seu tratamento para você melhorar. Entendeu? Tá bom. Basicamente, Pode ser que sim isso. mesmo. Verdade. Pecar pelo excesso que eu digo foi, eles instituíram o tratamento, se estava com alguma coisa ou não. O grande fato é, a Eles entraram no azitromicina protocolo no Brasil hardcore. está dentro do protocolo para ser utilizada dentro desse processo em paralelo. A gente só vai saber. Hoje eu estava conversando no grupo de Eu colegas vi um médicos. estudo de Stanford falando sobre isso, inclusive. A Ela e azitromicina em está sendo combinação usada com com ceto. a. Ô, Jesus! Ai, Hidrox... é isso, é alguma coisa. Cetohidro, sei lá o quê. Não, É isso mesmo. para que você vai me confundir. Você já me Mas, confundiu na hora que você começou a falar do remédio. puta vida, né? Hidroxicloroquina, pô. Vocês estão me deixando maluco. Então, Esse! Isso mesmo. dentro desse contexto, acaba que mistura as duas coisas. Mas assim, Ah, gente. detalhe, outra coisa, Fala só aqui. para falar também. No início do protocolo, uma coisa que eles adotaram também foi o Tamiflu. Tá? Eu tomei 4 dias de Tamiflu, porque existia uma dúvida de que de repente pudesse ser influenza. Mas Até hoje não sair o está nessa resultado, pegada mais. eles usaram isso. Hoje a gente não tá, o protocolo não está seguindo por essa linha mais, não. Já Mas mudou, já. assim, Tá de mudando uma maneira organicamente geral, todo dia esse negócio. Rafa, a real é essa. Tá todo mundo tateando, tem um protocolo da Itália que funcionou de um jeito, o Brasil tá fazendo do jeito dele, e tá todo mundo juntando as coisas da maneira que podem, entendeu? Perfeito. Mas, assim, via de regra, graças a Deus, a hidroxicloroquina, o Brasil consegue produzir, tá? Tá Consegue bom. produzir. Depois que o Trump falou, o pessoal foi na farmácia, comprou tudo sem necessidade, e aí falta verdadeiramente quem consegue que precisa conseguir achar isso de verdade, tá? Esse é um ponto. Tá. Então, assim, eu acho que um dos principais aspectos que a gente tem que abordar aí nesse dia a dia, Rafa, é a pessoa se manter serena, saber que se ela está complicada, buscar realmente os profissionais, buscar ajuda se ela tiver com a falta de ar, entendeu? Então, isso é importante para o pessoal saber, colocar isso em prática, tá? Tem já a produção nacional sobre hidroxicloroquina, ela, em tese, vai conseguir fazer tudo que a gente precisa, mas o principal cuidado é todo mundo ficar aí um pouquinho na sua agora, não alarmar nada, não pirar na batatinha, porque senão vai ser pior ainda. Alguma recomendação, Ju? Por exemplo, imagina que eu estou num pós e ainda num processo de recuperação agora comigo mesmo. Alguma recomendação, vitaminas, ou seja lá o que for para... Rafa, o principal, cara, nesse contexto, é tentar fazer o máximo de alimentação mais leve, mais líquida possível. Muito líquido, né? Rápido, hidratar bem, fazer tudo direitinho para evitar qualquer complicação, cara. Esse é o principal, entendeu? Porque para você conseguir não deixar o seu corpo gastar toda a energia para se recuperar. Não comendo porcaria e por aí vai, sabe? Então, assim, é importante ter esse cuidado de saúde verdadeiramente, tá? Boa. Rafa, obrigado pelo carinho, tá? Obrigado por ter vindo aqui, da gente ter conversado. Show. Foi um prazer. Posso deixar a live salva, querido? O pessoal pediu para deixar a live Com salva. certeza, pode deixar salva aí, compartilhe com o pessoal. Se precisar de qualquer coisa, só me mandar um WhatsApp que tô aqui por ti. Nós estamos juntos. Sempre. Relaxa junto. que você sabe que estamos juntos. Isso aí não é mistério, não. Tô aqui com você. Deus, meu irmão.
Valeu, querido. Tchau, gente. Valeu, Ótimo dia beijão. para todos. Bom, gente, vocês veem que eu estou tendo um cuidado muito grande todos os dias que eu estou me posicionando aqui com vocês, com cada conversa que a gente tem aqui, tá? E assim, primeiro passo, levem a sério o que está sendo dito. Não precisa de aumentar o problema, mas é levar em consideração verdadeiramente aquilo que está existindo hoje. Fechou? Então, assim, façam a parte de vocês, os profissionais estão correndo atrás de fazer a parte deles, e todo mundo pede ao Papai do Céu para fazer a parte dele, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a live salva, vai estar aqui por 24 horas. Compartilhem. Quem achou essa live importante, coloca eu aí, ó. Quem achou essa live importante, coloca eu aqui. Compartilhem essa live para todo mundo, tá? E o que eu estou conversando com vocês hoje eu conversei com um padre amigo meu que está na Itália. Estou fazendo questão de trazer todo mundo que está de tudo quanto é parte para que o Brasil fique conscientizado, com clareza, sem pânico, sem desespero para nada. Tá bom? Sem pânico, sem desespero para nada. E gente, o que o povo brasileiro fez indo na farmácia, acabando com a hidroxicloroquina, é um sacrilégio, porque isso é para pacientes que estavam no estado do Rafa. Não é para você que está em casa. Que nem sabe se vai ter ou não, se Deus quiser, não vai ter. Entendeu? Entenderam o que eu estou dizendo para vocês? Só que nessa hora, o animalismo do ser humano fala forte e aí ignora tudo. Então, compartilhem a live, convidem para o máximo possível de pessoas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da live. E Jaciara? Jaciara mora lá na Itália, ela é aluna minha. Eu tive que fazer uma live também, porque tinha muita gente que não estava acreditando. É isso, tá? Então, gente, um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Tenham um dia maravilhoso. Até a próxima. Fiquem com Deus.